O nome até que é pomposo. Paulo Régulos Neves Freire. Mas a pompa acaba aí. Porque o mestre era conhecido por sua simplicidade, seu bom humor e sua constante indignação contra qualquer tipo de injustiça. O professor José Nelson da Costa é um apaixonado pela história de Paulo Freire e vai nos contar detalhes sobre a vida do mestre. Paulo Freire começa no SESI em Recife e principalmente ele trabalha com adultos, né, quase toda a vida. E ele do SESI, ele vai para a universidade, ele já estava fazendo a tese na área de educação e ele consegue uma vaga na universidade, depois ele cria o Centro de Extensão Cultural da universidade, que faz um trabalho de alfabetização nos bairros pobres. E aí começa a carreira dele nesse trabalho. Ele foi imbuído do espírito cristão, porque ele sempre foi católico até o final da vida. Então ele nunca renunciou a ser um cristão. Mas ele foi no sentido daquele cristianismo de ajudar os pobres e oprimidos. E quando ele chegou lá, ele disse que aquilo era pouco. E aí ele foi despertado para ler Marx. E ele leu Marx e foi um profundo estudioso de Marx, como de toda a filosofia. E ele passa a ter uma prática que foi confundida como marxista. Mas é porque ele aceitava Marx enquanto Marx está pregando a justiça social. Paulo Freire não admite, ele não aceita a frase de que se está assim, não tem jeito, não temos nada que fazer, não temos nada a mudar. Quando veio o golpe de 64, Paulo Freire dirigia naquele momento o Plano Nacional de Alfabetização. O plano foi considerado subversivo, considerado fora da lei. Depois de preso em 1964, Paulo Freire foi trazido para o Rio de Janeiro e para responder o inquérito policial militar. E, com a ajuda de amigos, se refugiou na Embaixada da Bolívia. Ficou muito pouco tempo na Bolívia, porque a Bolívia sofreu um golpe de Estado similar ao do Brasil. Aliás, foi em toda a América Latina, nessa época, uma série de golpes. E aí ele fugiu para o Chile. No Chile, foi trabalhar na Universidade Católica e levou para lá o projeto que foi proibido no Brasil, que era o Plano Nacional de Alfabetização. E quando chegou no Chile, o governo aceitou esse projeto e foi um sucesso. Tanto que em 2 anos o Chile ganhou o prêmio da Unesco por ter sido o país que melhor combateu o analfabetismo. E foi então que ele foi convidado para os Estados Unidos, para a Universidade de Harvard. Depois de 10 meses em Harvard, ele aceita o convite do Conselho Mundial de Igrejas, em Genebra, na Suíça, e ele transfere a residência dele para a Suíça. Porém, ele mal ficava em Genebra, porque o Conselho Mundial de Igrejas estava atuando junto aos países que estavam proclamando a independência e a libertação na África e na Ásia. Então, cada país novo daquele convidou Paulo Freire para ir implantar um projeto de educação. E assim ele atuou em quase toda a África, em vários países da África, até na Índia. E ele se tornou um cidadão do mundo. Ele passou todo esse tempo de exílio no que ele chama em andarilhagens. Essa atuação dele o transforma num educador universal. Evidentemente que quando ele chegou, encontrou um país transformado. Ele desenvolve a proposta da Escola Cidadã, implanta isso quando foi secretário de Educação da Prefeitura de São Paulo. A maior lição que ele deixa para os professores é que educar é um ato de amor. Não é um educador
bom aquele que não é capaz de amar o educando, amar a humanidade, amar o que faz. E o Nós da Escola está terminando. Mas se você quer saber mais sobre o nosso grande educador, você pode acessar na internet o Instituto Paulo Freire. O endereço é o seguinte, www.paulofreire.org. E se você quer fazer algum comentário, sugerir, participar do nosso programa, entre em contato conosco. O telefone é 2528-8282, ou se não, pelo e-mail que está passando agora na sua tela. Nada como encerrar o programa de hoje citando o nosso mestre Paulo Freire. Existência é o modo de vida próprio do ser que é capaz de transformar, produzir, decidir, criar e de se comunicar. Até a próxima semana.